Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez neste domingo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cultuarmos a Deus em verdade, em espírito, e a partir desse momento que nós estejamos com o nosso coração é, elevado ao alto, para que Deus possa ouvir a nossa súplica, a nossa oração, que Ele possa aceitar o nosso culto e que a partir desse momento tudo aquilo que venha nos afastar de Deus, todos os pensamentos, todas as nossas intenções, tudo aquilo que nós carregamos diariamente durante a semana, que seja deixado de lado, que o nosso foco seja exclusivamente na palavra do Senhor, em prestar um culto agradável a Ele, que o nosso foco seja em adorá-lo e em louvá-lo, porque é isso que Ele requer dos verdadeiros adoradores. Amém? Então vou convidar os irmãos para nós iniciarmos. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma breve oração para iniciarmos esse culto. Feche os seus olhos, mantenha o seu pensamento no alto, como disse, que a gente possa deixar as labutas, as dificuldades, os problemas de lado, e a partir desse momento que nós possamos focar exclusivamente na palavra do Senhor e no culto que nós temos que dar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, estamos aqui diante da Tua igreja, diante da Tua presença mais uma vez, para primeiramente te agradecer pela nossa saúde, te agradecer pelas nossas vidas, por estarmos aqui em comunhão com os irmãos, para louvarmos, para aprendermos mais da tua palavra, para adorarmos, meu Pai, em verdade e em espírito. Que a partir desse momento, Senhor, o teu Espírito Santo que habita conosco, que habita em nosso coração, possa abrir o nosso entendimento cada vez mais, possa tirar as escamas dos nossos olhos, possa fazer o nosso coração ter discernimento da tua palavra. Tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for louvado, que seja, meu Pai, para nos fazer crescer na tua graça e no teu conhecimento. Que o teu Espírito, meu Pai, como diz a tua palavra, possa nos guiar a toda a verdade. Que essa verdade possa frutificar, possa ficar firme no nosso íntimo, para que nós possamos a vir a dar frutos dignos do teu Espírito. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Esse hino é um hino lindo porque ele retrata a soberania do Senhor, né? Muitas vezes nós, como pessoas limitadas, como seres humanos caídos, tendo as nossas inclinações, as nossas vontades, muitas vezes a gente não tem força para entregar tudo na mão do Senhor. E esse hino ele vai justamente contradizer essas nossas inclinações, né? Muitas vezes a gente só olha para as coisas boas e só quer as coisas boas, mas na maioria das vezes a disciplina do Senhor, na maioria das vezes as provações, elas são necessárias na vida do cristão. E esse hino diz que se ele quiser ou se ele não quiser, tudo é feito da maneira que ele quer, né? Ele continua sendo a essência da bondade, parecendo ou não que essas coisas são ruins para nós. Isso mostra a soberania do Senhor. Esta noite nós vamos dar continuidade às pregações em Romanos. O pastor Júnior vai trazer a sequência da carta. E nós vamos falar de um tema que é um tema muito recorrente, é um tema muito falado, muito pregado dentro da igreja. O pastor escolheu esse tema porque é a sequência da carta que ele vai trazer, mas é que nós somos libertos do poder do pecado, né? E esse tema é um tema cristão, é um tema, vamos dizer assim, essencial da cristandade. Toda vez que nós vamos pregar alguma coisa a respeito do evangelho, esse tema está linkado, porque ele faz parte do evangelho, né? Ele faz parte da raiz ali, da fundamentação do evangelho. Nós somos libertos desse poder. Nós fomos salvos para ficarmos libertos desse poder. E eu trouxe uma breve reflexão, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Eu trouxe no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Evangelho escrito por João. Se os irmãos puderem acompanhar. Trouxe um texto bastante conhecido, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31. A partir do verso 31. Até o verso 38. Verso 31 ao verso 38. Amém? Passagem bastante conhecida, muito estudada. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós falarmos aqui dessa passagem, um breve contexto, o apóstolo João, aquele apóstolo amado, né, que escreveu as primeira, segunda e terceira carta de João, escreveu Apocalipse. Ele escreve ali dentro do primeiro século. E ele escreve um evangelho diferente dos outros três. Os outros três são sinóticos, né? São na mesma perspectiva diferente, relatando as mesmas coisas. E ele traz um evangelho considerado um evangelho divino, né? Alguns teólogos dizem que os três evangelhos é escrito de cima para baixo, ou seja, da visão do homem para Deus, e esse evangelho aqui, ele é um evangelho que mostra muito a deidade do Senhor Jesus, a divindade de Cristo. Então ele é escrito de cima para baixo. Ele é um evangelho que mostra do início ao fim que Jesus ele é Deus. E a gente vê nos primeiros versos, no capítulo 1, ele fazendo correlação ali com Gênesis, né? A mesma coisa do princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele vai fazer a relação ali na carta, no seu primeiro capítulo. No princípio era o verbo estava com Deus. Então a gente vai vendo essa correlação que ele queria trazer
aos seus leitores a verdade de que Jesus ele é Deus. E o Evangelho ele vem contar vários acontecimentos que aconteceram na vida de Cristo de uma perspectiva um pouco mais diferente. Falando e mostrando o tempo todo que Cristo não é só o Messias, Cristo não é só o profeta, Cristo não é só Kyrios, né, o Senhor sobre todas as coisas, mas ele é, sobretudo, o Deus, aquele que estava com Deus, aquele que criou juntamente com Deus todas as coisas. E trazendo nessa perspectiva, a gente vai encontrar nas palavras de Jesus aqui, Jesus sendo enfático e sendo muito direto nas suas respostas. E nesse embate aqui, ele estava conversando com alguns judeus. Se a gente voltar um pouquinho mais nos versos anteriores, a gente vai ver que ele vai dialogar com alguns judeus, ele vai falar com alguns fariseus, pessoas ali próximas e discípulos. E nesse verso 31, no verso 30, finaliza dizendo que ele falando essas coisas, que são algumas verdades essenciais, muitas pessoas creram nele. E aí o verso 31 introduz essa passagem que nós vamos ler. Amém? Então, nesse verso 31, que eu trouxe aqui na versão da King James, diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: Nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Verso 34, Jesus responde: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu sei que sois semente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que vistes com vosso pai. Amém? O tema dessa noite é um tema ligado à libertação do poder do pecado. O poder que Cristo nos dá através da fé nele. E esse tema está muito conectado, como eu disse no início, ao Evangelho. Porque se o Evangelho ele não é real, então nós estamos mortos. Se aquilo que Cristo prometeu não for verdade, então cada um de nós não temos a capacidade, através do Espírito Santo, de resistir ao mal, de combater o pecado, né? De se sair vencedor na luta contra a sua própria carne, contra a sua própria mentalidade, contra os seus próprios instintos. E aqui é tão real essa verdade que o próprio Cristo diz da sua própria boca. Né? E eu acho interessante esse verso, porque esse verso ele traz algumas verdades fundamentais que nós, como cristãos, precisamos ter no nosso coração. E não só para pregar, não só para falar, mas principalmente para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida diária. No verso 31 ele vai dizer: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos. Ele está dizendo isso a quem? Aquelas pessoas que creram nele. Mas perceba, irmãos, eu acho interessante que essa crença, né, que ele estava trazendo no embate anterior, essa crença ela não vem acompanhada de toda a verdade. É isso que nós precisamos entender, o primeiro ponto. Por quê? Porque essas pessoas elas creram em Cristo, a Bíblia é clara, porém eles tinham dúvida. Eles não entendiam completamente a pessoa, ou a fé, ou a verdade naquilo que eles criam. É como se fossem pessoas neófitas, pessoas que acabaram de crer, porém muitas dúvidas pairavam sobre a mente daquelas pessoas. Muitas coisas precisariam ser esclarecidas. Muitas doutrinas precisariam ser aprendidas. Então perceba, são pessoas que creram, porém não entendiam tudo. E por que eles não entendiam tudo? Porque no verso seguinte vai dizer: eles responderam: Nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como você diz, nós seremos feitos livres. Ou seja, eles creram em Cristo Jesus, mas não estavam entendendo esse conhecimento, né? Essa palavra espiritual que Jesus estava passando para eles. E Jesus disse: vós permanecerdes na minha palavra. O que isso significa? Significa que a crença não é somente dizer. A crença não é somente falar. A crença não é somente professar, né? E muitas pessoas hoje em dia entendem dessa forma. Muitas pessoas pegam aquele texto bíblico que fala que se você confessar com a sua boca e você crer no seu coração, você está salvo. E sim, aquele texto é verdade. Porém, aquele texto não é uma verdade isolada.
Aquele texto não pode ser retirado da Bíblia e ser crido somente de forma isolada. Por quê? Porque a gente sabe que a doutrina bíblica, a teologia bíblica, a verdade bíblica, ela está em toda a palavra do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Que esse verso mostra que não basta eu dizer que creio, não basta eu dizer que confesso, não basta eu dizer que aceito. Por quê? Porque a verdade está no que Cristo disse. Se você permanecer na minha palavra. O que é permanecer na palavra? Ser obediente. Ser uma pessoa que não só crê, não só diz, não só se manifesta à vontade, mas continua fazendo aquilo que ele estipula. Continua obedecendo. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Verdadeiramente vocês são as pessoas que estão aprendendo comigo. São pessoas que vão levar o evangelho à frente. E eles não entendem isso. E eles não entendem por quê? Porque na cabeça deles eles são judeus que são filhos de Abraão. E aí, nesse contexto, entra Romanos. Nesse contexto, entra Gálatas. Nesse contexto, entra várias cartas que vai abrir um leque maior, tirar as escamas dos nossos olhos a respeito dessa questão. Porque a partir de Cristo, a partir do que Cristo veio pregar, nós não somos salvos, irmãos, através de etnia, através de sangue, né? Através da família. Né? Minha família é evangélica, minha família é cristã, minha família é isso e eu também sou. Não. Nós somos salvos através de uma fé em Cristo Jesus e uma fé pessoal e verdadeira. Uma fé que produz uma permanência. Uma fé que produz uma perseverança. Uma fé que na doutrina a gente chama de santificação. Que é todos os dias você permanecer na doutrina de Cristo. E eles respondem: nós somos a semente de Abraão. Nós nunca fomos escravos. Como é que você diz, né? Sereis feitos livres. E aí Jesus ele traz a resposta. Ele faz aquele povo entender o que ele queria dizer. Jesus aqui não estava dizendo sobre ser livre, ou ser escravo, ou ser senhor de forma física, né? De uma etnia. Apesar daqueles judeus estar sob o jugo de Roma, eles entendiam muito bem o que isso queria dizer, mas Jesus não estava dizendo a respeito desse tema. Jesus estava falando do pecado. Jesus estava falando da libertação do pecado. Jesus veio trazer justamente a salvação espiritual do ser humano. E Jesus responde: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que Jesus respondeu? Vocês estão dizendo que são livres. E eu te respondo: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí eu te pergunto: existe alguém que não pecou? Como diz Romanos, todos pecaram, todos extraviaram, todos se desviaram, todos estão sob a ira de Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos. Não existe uma pessoa que tenha vindo sobre a terra e que não tenha pecado a não ser o próprio Cristo Jesus, o único santo. E aí Jesus faz essa pergunta: todo aquele que comete pecado, pergunta não, uma afirmação, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E ele continua: e o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. O que ele quis dizer com isso? Aqui alguns estudiosos vão dizer que ele vai fazer o link entre a palavra espiritual que ele quer trazer com o entendimento judaico de servidão, realmente, né? De ser preso, daquele que não tem autoridade na família, aquela pessoa que é separada, que não tem o sangue da família. E Jesus está dizendo exatamente isso. Aquele que é servo, ele não vai permanecer para sempre na casa. Por quê? Porque haverá um dia que ele será julgado. Haverá um dia que ele será separado. Haverá um dia que haverá uma separação daqueles que são filhos de Deus com aqueles que são servos do pecado. Daqueles que são filhos de Deus com aqueles que são filhos do diabo. Porque é assim que a Bíblia chama aqueles que não são filhos de Deus. É assim que o próprio Cristo chama: vocês têm como pai o diabo. É assim que a Bíblia chama aqueles que não creem em Jesus Cristo. Então perceba, Jesus começa a trazer a verdade para essas pessoas, mostrando que ele veio libertar o ser humano do pecado. Ele não veio te libertar da pobreza, né? Ele não veio te libertar de doenças, ele não veio te libertar de qualquer outro mal que você possa imaginar. Se ele quiser, ele faz isso. Né? Como nós ouvimos no louvor, se ele faz ou ele não faz, ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus. Mas ele não veio para isso. Isso é consequência da vontade de Deus para alguns filhos. Ele veio libertar o ser humano do poder do pecado. E ele não veio tentar, ele veio fazer. Ele não veio
somente tentar salvar. Ele veio salvar e salvou aqueles a quem veio a crer nele e que virão crer posteriormente. É isso que a palavra nos ensina. Então Jesus ele diz, o servo não permanece para sempre. E pode ter certeza, irmãos, aqueles que pecam, aqueles que são escravos do pecado, aqueles que são filhos da desobediência, aqueles que são filhos da ira, aqueles que são filhos do diabo, que tudo isso que eu estou dizendo são palavras que a própria palavra do Senhor usa para aqueles que não creem. Essas pessoas não permanecerão para sempre. Mas o Filho, como o próprio Jesus diz, mas o Filho permanece para sempre. E ele vai dizer no verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora Jesus se coloca na condição de libertador. Jesus ele traz uma informação importante para aqueles judeus que acabaram de crer. Perceba, Jesus está fazendo o sermão, não é para ímpio. A Bíblia diz que eles acabaram de crer, no verso 38, no verso 31, no verso 30. Veja. E ele está dizendo, mas se o Filho vos libertar, aí sim, vocês serão verdadeiros livres, pessoas livres do pecado. Pessoas que têm capacidade a partir de agora de lutar contra o pecado, de resistir ao diabo, de fugir da aparência do mal. Porque enquanto o Filho não te liberta de verdade, enquanto é a sua ideologia que você acredita, enquanto é a sua verdade relativa que você acredita, enquanto é outra pessoa que você acredita que vai te libertar do pecado, você continuará sendo escravo do pecado. Mas quando o Filho te libertar desse pecado, mas quando o Filho de forma verdadeira te libertar desse pecado, você de verdade, né, e ele é enfático aqui, verdadeiramente, vocês serão livres. Ele traz uma questão, um problema, que ele diz que todo aquele que peca é filho do pecado, aqui todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado, e ele traz uma solução. Porém, eu sou o Filho, e eu posso, de verdade, libertar vocês. Ele vai trazer essa verdade no verso 36. No verso 36. E no 37 ele vai dizer, eu sei que sois semente de Abraão. Eu sei que vocês são filhos de Abraão. Contudo, vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Perceba, ele vai fazer esse link do 37, eu sei que vocês são filhos de Abraão, com a resposta deles no 33, que ele vai dizer, nós somos a semente de Abraão. E Jesus diz assim, eu sei que vocês são. Mas perceba, aí agora ele vai linkar o restante desse verso com o verso anterior. Porque ele diz, se vós permaneceres na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E ele vai linkar agora dizendo que vocês procuram me matar, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. E se vocês procuram me matar, então vocês estão ainda praticando obras que não são as obras de Abraão. Vocês estão praticando obras provando que vocês não são filhos de Abraão. Provando que vocês não são pessoas libertas do pecado. Por quê? Porque vocês não permanecem na doutrina. Vocês não permanecem na vida. Vocês não permanecem na verdade do Senhor. Isso é importante para mim e para você, irmãos. Porque quando a gente encontra na palavra do Senhor, em qualquer outro verso, qualquer pessoa indagando, qualquer pessoa se questionando, qualquer pessoa trazendo para si a glória, ou trazendo para si uma forma de resposta a Cristo, uma forma de se esconder atrás dos seus erros, uma forma de se esquivar dos seus pecados, Jesus ele é claro em dizer, você não consegue, você faz isso, você é pecador, você precisa, você necessita, vocês são filhos do diabo, vocês são filhos do pecado, vocês necessitam de uma pessoa que verdadeiramente pode te libertar. E essa pessoa é o Filho de Deus. Ele vai continuar no verso 38. Eu falo do que eu vi com meu Pai, e vós fazeis o que vistes, em algumas versões está ouvistes, né? No original, o mais correto é ouvistes do vosso Pai. O que ele quis dizer? Eu vim do céu, e vocês ainda são carnais. Eu falo daquilo que eu vi do Pai Celestial, e vocês ouviu do vosso pai carnal. Precisa haver uma conversão genuína. Precisa haver uma transformação verdadeira. Se a gente continuar aqui, a gente vai ver outras passagens muito importantes, mas eu quero finalizar nesse pequeno bloco de verso, porque é dentro desse contexto que o pastor vai trazer. Cristo ele tem poder para nos livrar do pecado. E ele não só tem poder, como ele é o único que faz isso. Aqui ele vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui ele vai se proclamar sendo a verdade do Senhor, na sequência.
Aqui ele vai se proclamar sendo o único caminho. Aqui ele vai se proclamar sendo o único que tem capacidade de ressuscitar e ressuscitar aqueles a quem crer nele. Então perceba, irmãos, o único que tem poder para nos livrar do poder do pecado é o próprio Senhor Jesus. A sua santificação sozinha, a sua religiosidade sozinha, as suas forças, né, a sua mentalidade, a sua psicologia, né, a psicanálise, qualquer outra coisa, qualquer verdade relativa que a gente imagine ter e que possa de alguma forma nos fazer melhores, nos fazer santos, nos fazer parar de pecar, é inútil. É inútil porque nós temos uma tendência pecaminosa. E essa tendência pecaminosa, ela não é só carnal, como espiritual. E para combater algo espiritual precisa ser aquele que veio enviado pelo próprio Deus, que veio em carne, para nos livrar da ira vindoura, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte eterna. E Jesus ele é bem claro em dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem tem o poder de nos libertar do poder do pecado é somente Ele. Somente Jesus Cristo. Só Ele é a verdade, só Ele é o caminho, só Ele é a vida. A verdade não é relativa, como a gente vem dizendo, a verdade não é uma ciência, a verdade não é um entendimento, a verdade não é uma vontade, a verdade é uma pessoa, e uma pessoa que tem autoridade sobre a vida de todos, inclusive daqueles que não creem nele. Amém? Deus possa abrir o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa entender que o pecado ele é real, o poder do pecado ele é real, mas acima de tudo, o Cristo que tem poder para nos livrar desse pecado também é real, está vivo e prometeu estar conosco todos os dias até que o século se consuma. Amém? Agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Logo após, se o irmão Frank puder estar orando pelo preletor. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde os reis dos reis estão a reinar, onde todo poderoso está assentado em um trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje sei que este lugar
não se pode comparar, pois riqueza ali não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, viveremos com os santos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Agradecemos a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom ouvir a voz de Deus, através dos louvores, das orações, através da sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor dessa noite, pastor Júnior. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, para aprender mais do Senhor, para ouvir a tua voz através da tua palavra e através da instrumentalidade do pastor Júnior. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor venha cada dia mais a capacitá-lo, que o Senhor venha cada dia mais, ó Deus, trazer profundidade dos teus ensinamentos, para que ele possa trazer e edificar a tua igreja através dos teus ensinamentos e da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, através da tua palavra, moldar o nosso caráter, moldar a nossa postura, o nosso pensamento, e assim, ó Deus, que cada um de nós possa glorificar o teu santo nome, através das nossas atitudes, através dos nossos procedimentos. Abençoa, Deus, que nós possamos sair daqui edificados e colocando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado em prática. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, Igreja do Senhor, graça e paz. É um prazer imenso novamente estar aqui. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E nós vamos, como de costume todos os domingos, sempre estar dando continuidade a um dos livros que foram propostos por nós, pastores, a Igreja do Senhor, para que possamos aprender melhor. Então, nós achamos por bem, a cada domingo, trazer um livro. E eu estou trazendo o livro de Romanos, e hoje nós vamos dar início no capítulo 6, no verso de 1 a 6. Mas antes, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente 3 pilares. O cristão verdadeiro, ele tem que ter em si o saber e considerar-se e oferecer-se. Nós temos que saber, nós temos que considerar e nos oferecer. A quê? A palavra de Deus, ao próprio Deus. Para que possamos realmente ser identificados como aqueles filhos de Deus. O pastor trouxe aqui uma reflexão no livro de João, capítulo 8. E eu friso o verso 32, que diz: se nós conhecemos a verdade,
realmente nós seremos livres. E no texto passado, no estudo passado, nós falamos o que é a verdade. Para nós sermos livres do engano, nós temos que conhecer a verdade. E nós sabemos que Cristo é a verdade. Portanto, andar nos ensinamentos de Cristo é andar na verdade. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, para aprender mais sobre essa verdade, para que possamos andar nela. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Eu queria trazer aos irmãos o contexto do que nós já estudamos até aqui. No capítulo 1 e 2, Paulo trouxe o porquê dele ter escrito essa carta. Ele citou que ele queria conhecer os irmãos em Roma, ele queria conhecer os que foram nascidos de novo, os gentios, os irmãos judeus que lá estavam. Ele queria também aproveitar essa oportunidade para chegar até a Espanha através da ajuda da igreja de Roma. E no capítulo 1 e 2, num pedacinho do 3, Paulo falou também sobre todo o mal que recai sobre o ser humano, sobre a humanidade. Paulo trouxe que todos estão perdidos e todos são pecadores, mesmo aqueles que receberam a lei escrita, que são os judeus, quanto aqueles, os gentios que não conheciam a lei. Paulo fala que o homem é indesculpável, porque de uma forma ou de outra, o Senhor se fez ser conhecido diante deles. Portanto, irmãos, não há desculpa para ser humano nenhum, em época alguma, dizer que não tinha conhecimento de que há um Deus criador de todas as coisas. Amém? Então, portanto, quando Paulo traz isso, é algo preocupante para nós. Porque se todos nós estamos condenados, mortos para Deus, o que fazer? Mas no capítulo 3 e 4, Paulo traz a resposta. Ele fala que só há um caminho para que possamos nos salvar. E esse caminho é Jesus. E Jesus veio justamente para isso, para nos justificar. Jesus, ele é a única solução para que possamos viver eternamente com Deus. Por que ele é a única solução? Porque é algo que ele fez por nós. Algo que homem nenhum pôde fazer jamais, em época nenhuma. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço de todo o mal, de todo o pecado que nós fizemos e fazemos. Então Jesus, ele foi o substituto, a morte vicária. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E depois Paulo traz Jesus como uma cabeça de raça, contrastando com Adão, do qual nós nascemos na carne. Que Adão aqui representa a desobediência. Adão representa o pecado, a vontade da carne. Em contrapartida, Jesus representa a submissão à vontade de Deus, a obediência, o propósito pelo qual ele veio. E mais adiante, Paulo traz como exemplo Abraão. Abraão, que era um personagem muito querido e respeitado pelos judeus da época. Ele mostra para os judeus que mesmo Abraão, que era estimado pelos judeus, ele também foi justificado pela fé em Jesus, não pelas obras. E Paulo trata também sobre a circuncisão, os não circuncisos, dizendo que isso não tem efeito algum. Até porque Abraão, ele creu em Deus antes da circuncisão, depois lhe foi passado isso como instrução. Então Paulo traz esse retrato da humanidade para que nós possamos nos sintonizar e saber quem somos e onde estamos. Como cristãos, como filhos de Deus. E no capítulo 5, irmãos, nós fomos justificados por Deus. Jesus, ele tomou lugar. E a partir de então, no capítulo 6, 7 e 8, nós vamos discorrer acerca do comportamento desses que foram justificados. Se nós fomos justificados hoje nós somos vistos por Deus como justos. Como que devemos nos portar agora? Então é isso que nós vamos tratar agora desse capítulo. Amém, irmãos? E aí eu convido os irmãos para que possam abrir no capítulo 6, no verso de 1 até o 14. Que diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo,
para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos, de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Gente, esta carta, ela é linda, ela é maravilhosa, ela nos traz esperança em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dúvidas que percorrem no nosso pensamento diário. Quem somos, para onde vamos, isso é maravilhoso. E Paulo traz daqui com tanta maestria, ele nos mostra que, irmãos, até para nós sermos cristãos, Jesus, Deus, não entregou isso por nossa conta. Porque se ele tivesse deixado cada um fazer algo para ser salvo, ninguém se salvaria. Tão pequeno e fraco nós somos. Por isso que é ele que dirige a nossa vida. Ele coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Ele coloca em nós o desejo de vir à igreja, o desejo de meditar na palavra de Deus, de ouvir, de adorá-lo, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Tudo isso vem dele. Por que ele faz isso? É por amor. Porque ele sabe que se nos deixar sozinho, a gente não vai conseguir caminhar. Isso é lindo. Isso é o papel de um pai. Isso é o papel de amor. Assim como fazemos com os nossos filhos quando são pequenos, nós os ensinamos, nós os corrigimos, até que eles tomem o seu próprio rumo e comecem a andar sozinho. Então, este é um pai cuidando do seu filho. E isso é maravilhoso. Olha bem, vamos lá, no versículo 1. Ele diz assim: o que diremos então? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça possa abundar? Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele diz nos versos anteriores que a bênção, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado. E ele usa o exemplo de Davi, quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias. Então, Davi cometeu um pecado terrível aos olhos das pessoas, do seu povo, e principalmente diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. Deus o perdoou. Deus cobriu o seu pecado. Tudo bem, nós sabemos que tem consequência. Tudo que nós fazemos, irmãos, aqui, tem consequências. E nós pagamos por isso. Embora sejamos filhos de Deus, mas o que nós fazemos tem consequência. Mas o que faz com que eu e você nos sintamos filhos de Deus? Qual é a garantia de que eu estou cheio do Espírito Santo? Nós já falamos sobre isso aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? Certa vez eu vi numa igreja o pastor fazer assim: sejam cheios do Espírito Santo. E aí, igreja, já estão cheios? É assim que enche? É uma bomba de encher pneu? E as pessoas começam a pular, a gritar, a rodapiar, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, ou pelo menos demonstrando evidências de que estão cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz ao contrário. É por isso que eu diz para os irmãos lá em João 8,32, diz: se Jesus vos libertar, vocês serão livres. Livre de quê? Da mentira, do engano.
Somente a Escritura. Se a Escritura diz ao contrário, não adianta você querer fazer de forma que contradiz a Escritura. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Então, eu vou dar um exemplo para que a igreja consiga assimilar o que é ser cheio do Espírito Santo. Se você é um homem que costumava ser briguento no trânsito, você levava uma fechada, você descia do carro, brigava e fazia tudo, quebrava o carro do outro. E você ouviu falar de Jesus. Você teve uma experiência com Deus. Entendeu que você é uma nova pessoa. Você percebeu que Jesus te resgatou do pecado e da morte. E você é grato a isso. Você reconhece que sem Ele você nada faz. Você não mudou nada. Você é a mesma pessoa. Mas, quando você entrar no seu carro e alguém te fechar no trânsito, você vai sentir a mesma vontade. Você vai querer descer do carro, esmurrar o carro da pessoa, esmurrar a pessoa. Mas você não vai fazer. Por que, pastor, que eu não faço isso mais? Porque há alguém dentro de você que te dá força para resistir ao pecado. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você, por um acaso, irmãos, fizer isso, que nós somos falíveis, nós somos seres humanos, somos salvos, mas estamos num corpo pecaminoso, e se por um acaso o irmão escorregar e ainda assim fizer isso, não tiver maturidade espiritual suficiente, quando você retornar para o seu carro, você vai se sentir incomodado. Você vai sentir uma tristeza. Você vai sentir que entristeceu o Espírito Santo. Você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. Essa é a evidência maior de que você é cheio do Espírito Santo. As coisas que você fazia antes, se você retornar a fazer, isso vai te incomodar. Isso vai te entristecer. Você não consegue mais. É isso que Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino. E o reino já foi instaurado quando Jesus veio. Ele já morreu no nosso lugar, ele já tomou o nosso lugar. Nós já fomos separados. Nós estamos sendo apenas capacitados para andar nessa verdade. Nos versículos anteriores do capítulo 5, nós falamos sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a aflição dos que são em Cristo. E por que o Senhor permite essas coisas? Porque o Senhor conhece a nossa deficiência. Ele sabe trabalhar no meu e no seu coração. E, irmãos, enquanto não aprendermos isso, a gente não anda adiante. Eu tenho tido experiências com isso. O Senhor trabalha de uma maneira individual com cada filho. E assim nós fazemos com nossos filhos também. Cada filho tem um temperamento. Cada filho tem um comportamento. Uns mais rebeldes, uns mais compreensíveis. Mas nós, enquanto pais terrenos, nós devemos compreendê-los e educá-los de uma maneira personalizada. Como cada indivíduo separado, individual. Então é isso que o Senhor faz conosco. E quando Paulo traz aqui, nós vamos permanecer no pecado porque nós sabemos que a graça de Deus perdoa tudo. Paulo fala, não, definitivamente não, vocês não podem mais fazer isso. Ah, mas tudo que eu fizer, a graça de Jesus cobre. Mas Paulo fala, cobre o quê? Como é que vai cobrir um pecado que você cometeu, mas você não vai mais cometer? Mas por que, Paulo? A graça de Jesus não cobre tudo isso, mas você está morto. Morto não decide mais nada. Morto não tem mais vontade. Morto não tem querer mais. É isso que Paulo quer que eu e você entenda. Se nós fomos mortos com ele na cruz, nós não temos mais vontade. É isso que eu e você tem que entender. Nós temos que saber disso. Eu disse, irmãos, nós vamos trabalhar com esses 3 pilares. É o saber, é considerar e oferecer. Então nós temos que saber que nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo, então nós já estamos mortos. Por quê? Porque nós morremos com ele. Por que nós morremos com ele? Porque ele pagou o preço. Se você não souber disso, irmão, não se considerar morto, você também não pode ser ressuscitado como ele foi. Paulo diz, assim como nós morremos com ele, nós seremos ressuscitados com ele. Então, esta é a novidade de vida em que nós temos que ter prazer e alegria. Independente das circunstâncias, dos problemas que estejamos vivendo. Essa é a certeza. Saiba, irmão. Saiba, igreja. Vocês morreram para esse mundo. Não ande mais no pecado.
Não ande mais na mentira. Paulo está dizendo aqui, de forma alguma, não volte a fazer o que vocês faziam antes. Vocês foram sepultados no batismo. E o batismo, irmão, interessante quando, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, quando eu vi um batismo, quando a gente viu um batismo, a gente imagina que a pessoa vai sair da água transformada, mudada. Aí, tem pessoa que ainda diz, olha, você está com o rosto brilhando, você está tudo diferente. São pessoas que não têm maturidade espiritual. Aquilo ali é um símbolo, é para demonstrar para as pessoas que a partir de então você morreu para o mundo. Isso significa o batismo. É para que as pessoas vejam, olha, eu morri para a minha vontade. Lembra que o pastor trouxe do Agostinho? Daquela prostituta, Agostinho. Ele falou assim, sou eu. Ele falou assim, mas não sou mais eu. Não sou mais aquele homem. Para isso que serve o batismo. Para mostrar, para mim, para você, para as pessoas, que nós não somos mais o mesmo. Esse é o batismo. E é isso que Paulo está falando aqui. De modo nenhum, não volte a fazer as coisas que vocês faziam antes. E isso, irmãos, nós temos que saber. Porque se você souber, você não vai errar. Aliás, você saber o verdadeiro significado da palavra de Deus, é isso que edifica. É a exortação, é chamar o povo da igreja até a fé consciente de que Jesus veio morrer. Jesus não veio morrer por morrer. Ele veio nos substituir para que a gente tivesse a oportunidade de servir a Deus. E mais adiante Paulo fala, como nós que estamos mortos para o pecado viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos batizados na sua morte? E no verso 4 ele vai dizer, portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E essa novidade de vida aqui, irmãos, isso aqui é um ponto interessante que nós podemos estar discutindo. Essa novidade de vida é justamente a glorificação. Nós temos que ter a certeza de que nós somos salvos. Nós temos que ter a certeza que Jesus foi o primeiro entre muitos. Assim como ele foi, ele falou assim, eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e vou preparar lugar para vocês. E onde eu estiver, eu quero que esteja todos vós. Então, o cristão, irmão, o crente em Jesus Cristo, o verdadeiro cristão, ele tem que ter isso na sua mente todos os dias. Não buscar Deus para ter coisas, para alcançar objetivos. Não, é para ter a salvação. Então nós vivemos hoje aqui para evidenciar esse novo nascimento. É por isso que é muito comum, quando nós vemos pessoas que andavam num caminho totalmente torto, pessoas mudadas, ex-traficantes, ex-prostitutas, ex-ladrões, e você vê realmente mudança naquelas pessoas. Como é que pode? Como é que uma pessoa é transformada dessa forma? Foi o governo que fez isso? Será que foi uma ONG? Será que foi... O que aconteceu com essa pessoa? Não, irmãos. É só Deus. É só quem fez o ser humano ter a capacidade de entrar no seu íntimo, no seu ser, e modificá-lo. Não tem outra forma. O ser humano, sem a atuação do Espírito Santo, ele é um carro desgovernado ladeira abaixo. Imagine a bagaceira que vai ser lá embaixo, meu irmão. Vai capotar no inferno. Pastor, não pode falar inferno, não. Posso falar inferno sim, porque a Bíblia diz que existe o inferno. Nós temos que ter medo do inferno? Não. Nós sabemos que todo aquele que vai a Jesus foi o Pai que enviou. E todo aquele que vai a Jesus, de maneira nenhuma, vai se perder. Nós temos essa garantia do próprio Deus. Nós temos que saber se realmente nós já nascemos de novo ou não, irmão. Eu tenho vontade de fazer as coisas erradas. Sim, e sempre vamos ter. Mas o Espírito que habita em mim é que me fortalece. Ele é que me dá força. Ele é que faz com que eu não fale mais aquelas palavras frívolas, aquelas palavras feias que eu falava antes. Ele que faz com que os meus pensamentos sejam mais sintonizados nas coisas do reino. Porque ele vai colocar em meu coração o desejo de ouvir mais a palavra de Deus. E o próprio Espírito me dá esse entendimento de que isso é agradável a Deus. Então nós temos que tomar pé da situação que nós estamos hoje.
No verso 5 diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, com que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. E aqui Paulo traz novamente a fala do velho homem. Que velho homem é esse? Aqui nós podemos compreender que é o velho homem, a cabeça de raça Adão, o filho da desobediência, a vontade da carne. Esse é o velho homem. É que quem nós éramos antes de sermos chamados por Deus. Quem nós éramos, como nós vivíamos. Então, irmão, nós temos que conhecer e considerar isso no nosso coração. Nós não somos mais esse velho homem que fazia sua vontade. Nós temos como resistir à tentação do mal. Pastor, mas eu sou tentado. Somos tentados. Mas nós conhecemos a verdade. E por ela somos libertados. Nós temos força para resistir ao mal, meus irmãos. Isso é a única coisa que define o cristão do falso cristão. Dois pecadores tentando viver num mundo caído. Um fazendo a vontade da carne e o outro fazendo a vontade do Espírito. É só essa diferença, meu irmão. Não tem auréola na minha cabeça, não. Minha pele não brilha mais do que o outro, não. Eu não vou ser mais eloquente, falar mais bonito, porque eu compreendo que o Senhor me resgatou. Não, irmão. Se eu quero falar mais bonito, eu vou estudar mais. Vou fazer um curso de oratória. Mas isso não significa que a palavra de Deus vai mudar. Porque nós somos apenas um instrumento nas suas mãos. Tudo que eu estou falando aqui está escrito. Assim como o Espírito Santo deu a Paulo, Paulo passou para que a sua igreja seguisse. Então, nós enquanto igrejas, nós temos que conhecer a verdade para andar nela. Nós temos que saber. Nós temos que considerar isso todos os dias. E oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. O que é oferecer o corpo em sacrifício vivo? Nós vamos chegar lá. E no verso 7 diz assim: porque aquele que morreu está liberto do pecado. Aqui quando Paulo traz que aquele que morreu está liberto do pecado, ele está dizendo o seguinte: porque os judeus, eles achavam que pelo fato de cumprir a lei, eles estavam salvos. Mas uma pessoa que está morta, ela deve alguma coisa a alguém? Ela tem fome, sede? Não. Morreu, acabou, meu irmão. Dane-se as dívidas. Dane-se tudo. Acabou. Está selado. Siga o juízo. Então, se nós estamos mortos para a vontade da carne, não tem mais pecado. Nós vivemos pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer como Abraão fez. Abraão, ele foi justificado por ter fé. Mas não é só a fé. É a fé na coisa certa. Porque muitos de nós acreditamos em tantas coisas. Mas a única que salva é Jesus. Nós temos que ter fé na morte vicária. Na morte substituta. Então nós temos que considerar de que fomos substituídos por Jesus. Ele pagou o preço por nós. Nós não deixamos de ser pecadores. Simplesmente ele pagou a dívida. Que era minha, que era sua. Ele pagou essa dívida. Então nós somos gratos eternamente por isso. E por isso, por ele, nós vivemos, nós andamos, nós nos movemos, nós morremos. É por Jesus. Porque você quer ver uma pessoa pensar em Deus, pensar nos céus, pensar na eternidade, é só você ir no velório. Vai no cemitério, você vê. Ali é o lugar em que as pessoas pensam em Deus. Mas o triste é quando saiu dali e acabou. E nós, que vivemos pela graça, nós temos que considerar isso todos os dias da nossa vida. Nós vivemos pela graça, irmão, não por mérito. Nós não merecemos nada. Qual é o esforço que eu ou você fez para ter o Espírito Santo habitando em nós? Me fala, qual foi o esforço que você fez? Qual foi o esforço que eu fiz para quando eu fizer o mal a alguém,
ou quando eu contar uma mentira boba aos meus olhos, eu senti esse incômodo no coração de que eu tenho que pedir perdão? Qual foi o esforço que eu fiz para merecer, para ser morada do Espírito Santo? O cristão, ele tem que ser feliz o resto da vida, por mais que ele seja doente, por mais que ele passe por dificuldade. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E glória a Deus por isso. Nós temos que aprender de Paulo, irmãos. Ele aprendeu a viver em todas as dificuldades, porque sabendo que o Senhor estava aperfeiçoando. Esses dias eu estava vendo uma pregação de apóstolos. Aqui em Brasil nós temos mais de 20 apóstolos, irmãos. Jesus só tinha 12, Jesus perdeu feio. Apóstolos, profetizando para o Brasil, profetizando para o mundo, para que as pessoas sejam bem-sucedidas, para que as pessoas alcancem vitória na vida financeira e profissional. Está bem na contramão do que a Bíblia ensina, não está, irmãos? Nós temos que saber o que a Bíblia diz. Nós temos que considerar salvos por Ele. E nós temos que nos oferecer em sacrifício vivo, como ofertas, como aroma suave a Deus. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do estar morto para o mundo. Essa é a proposta do nascer de novo, nascer pelo Espírito, nascer na água. Essa é a proposta de Deus para mim e para você nessa noite. E no verso 8 diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. E é justamente isso, irmãos. Nós que vivemos em Cristo, temos que ter essa esperança latente todos os dias. Nós não vamos mais morrer, este corpo vai ficar, mas quem somos de fato? A nossa alma que habita nesse corpo, ela vai viver eternamente com Deus. Esse é o fato. Não olhe para o corpo. Como Paulo diz, o exercício físico para pouco se aproveita. Para pouco se aproveita. Então, não empregue todo o seu tempo, todas as suas forças nas coisas daqui. É isso que Paulo está dizendo. Mas lá, ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. As coisas de lá, se entregue nas coisas de lá. De domingo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no seu trabalho, na sua escola. Quando você estiver em casa, medite no Senhor. Fala: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela minha família, obrigado pela saúde, obrigado pela dor que o Senhor está colocando em mim. O que o Senhor quer que eu entenda, que eu aprenda? Paulo orou 3 vezes. Olha quem era Paulo, irmão. Apóstolo dos gentios. Para que tirasse o espinho da carne. A resposta de Deus para ele é tremenda. A minha graça te basta, Paulo. Você é salvo. Chega, não vou fazer isso, Paulo. É do jeito que você está que você vai trabalhar. Então, irmãos, nós temos que olhar para quem nós éramos antes de conhecer a palavra de Deus verdadeiramente genuína. Antes de sermos transformados, antes de ter os olhos abertos, quem nós éramos, qual o estilo de vida que nós tínhamos. Nós não podemos mais retornar a ser essa pessoa, esse velho homem. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, a exemplo de Jesus, a morte também não tem mais morte sobre os filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele foi o primeiro entre muitos. Nós temos que considerar isso. Você se considera salvo, irmão? Você se considera um nascido de novo? O pecado te incomoda? Ou você já está frio quando você erra, quando você mente, quando você fala alguma coisa desagradável a Deus, você não sente nada? E muitas das vezes, a gente não sente mesmo. Muitas das vezes, a gente, mesmo sendo salvo, a gente não sente mais. Sabe por quê? Porque a gente deixa de exercitar a fraternidade, deixa de exercitar o perdão, a gente deixa de exercitar a paciência, a longanimidade. Então nós vamos tornando-nos duros. Não se esqueçam de que
quando Jesus estava na cruz, teve um ladrão do seu lado que foi salvo. E era um salvo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido. Isso significa que ele já era um escolhido. Mas, aparentemente, a Bíblia não nos diz muito sobre isso, ele teve uma vida torta. Mas ele era um salvo. Qual a diferença dos dois ladrões na cruz? Um reconheceu que a salvação estava em Jesus. O outro não. O outro falou assim, se você não se salva, nem a ti mesmo. Então, a fé na pessoa de Jesus, na pessoa certa, isso traz salvação. Não porque eu ou você tenhamos o poder de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, mas porque Ele nos escolheu para que nós possamos reconhecê-lo. É esse o ponto. Você lembra que diz a palavra? Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Então ele fez todo aquele que o reconhecia como Senhor e Salvador. Ele será salvo. E nós somos esses, os gentios, nós somos a igreja. Aqueles que eram os últimos, nos tornamos o primeiro. Nós temos que dar graças a Deus todos os dias, por estarmos aqui, por ouvir o Espírito Santo. Ouvir como, pastor? Ele não falou comigo, não falou, irmão. A partir do momento que você se dispôs no coração a vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, você não veio por si só. Você foi motivado pelo Espírito Santo. E isso é dom de Deus. Por nós, não. Domingo, não. Está em casa, fazendo qualquer coisa. Ou na balada. E nós temos que ter essa sensibilidade de perceber que ele está o tempo todo. Lembra que Jesus falou? O meu pai trabalha até agora no sábado e eu também trabalho. A Bíblia diz que ele é intercessor nosso lá com Deus. Ele intercede por nós todos os dias, irmãos. Ele que nos dá força, ele que nos capacita para ouvir, para entender a palavra, para receber a admoestação, a correção, para meditar, para lembrar as coisas que nós fazíamos de errado, para saber a paz que hoje nós temos em nosso coração. Tudo vem dele. Não é dinheiro, não é estabilidade profissional, não é isso. Se fosse isso, muitos que têm tudo isso e muito mais estariam bem. Então, irmãos, nós temos que valorizar esse chamado. Nós temos que valorizar essa escolha. Sabe o porquê? Porque naquele grande dia, nós vamos ver pessoas da nossa família, amigos íntimos, que talvez não possam gozar da mesma sorte. Pessoas que, como o pastor Rafael costuma dizer, naquele dia nós vamos ter dois grandes sustos. Cadê fulano? E é você aqui? Se é que vamos estar lá, né? E isso é motivo de alegria. Se nós passamos por aflição por Cristo, é porque Ele está trabalhando. No verso 10, diz assim, porquanto ao morrer, Ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, Ele vive para Deus. E esse é o convite. Se morremos para o mundo, irmão, se de fato nós morremos para o mundo, para as coisas daqui, para as coisas que nós tínhamos prazer, se realmente nós morremos, agora nós vivemos numa outra esfera, em novidade de vida, no âmbito espiritual. Então nós temos que buscar as coisas espirituais. É isso que Paulo está falando. Então tudo que agrada a Deus, esse é o meu desejo, se eu sou nascido de novo. As coisas do mundo não me atraem mais. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem em seus desejos. Então, Paulo traz um alerta para mim e para você aqui. Não reine, não flerte, não namore com o pecado. Que nós temos mania de dar mole para o pecado, de flertar com o pecado. Por exemplo, algumas pessoas não podem beber, mas ficam perto de pessoas que bebem. Não fala assim, só um pouquinho, não faz mal. Isso é flertar. Isso é tentar a carne, esquecendo que ele está no corpo cheio de vontade de pecar. O Espírito Santo dá força? Dá. Mas não tente Deus. Não tente Deus. Não tente o Espírito Santo. Fuja da aparência do mal. Se você é casado, ou se você tem um relacionamento, um compromisso com uma pessoa,
Não flerte com o pecado. Não flerte com outro homem, com outra mulher. Se você é um empresário e tem contratos públicos ou privados e encontra facilidades em ganhar mais dinheiro, mas que vai contra a vontade de Deus, não flerte com o pecado. É isso que a Bíblia está falando para mim e para você. Não dê vazão à carne. Resista. Não olhe. Você está morto para este mundo. Você está morto para as coisas daqui. No 13 vai dizer: nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça de Deus. E aqui, irmãos, eu quero dar uma pausa. Instrumento de justiça. E qual é a justiça de que está se tratando? Que justiça é essa que Paulo está falando aqui? Qual é a justiça que o Senhor fez por nós? Ele chamou vocês, eu sou santo. Eu quero que vocês também sejam santos. E o que a palavra santo significa? Não é separados? Nós temos que ser separados. O pecado não terá, ele está afirmando, não terá, se vocês realmente estão mortos para este mundo, domínio sobre vós. Pois vocês não estão mais debaixo da lei. Não há mais pecado em vocês. A lei não tem mais com que acusar vocês. Ah, mas a lei diz não matar, não roubar. Não, você está morto. Você não vai mais matar, não vai mais roubar. Você não vai mais mentir. Você não vai mais adulterar. Você está morto. Como é que você vai fazer isso? Então a lei não tem domínio. Ela não pode te acusar mais. Você morreu. Mas, vivos para Cristo. Vivos pela graça. Vivendo em novidade de vida, numa nova esfera espiritual. Buscando as coisas do alto. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Busque as coisas do alto. Pastor, qual que é as coisas do alto? É tudo que o Senhor nos ensina. Não mentir, não roubar, não mentir, não enganar, amar o seu próximo, perdoar, ser longânimo, perdoar. As coisas do alto. As coisas que agrada aquele que nos redimiu. Aquelas coisas que o Senhor pode receber como aroma suave. Lembra o que Deus falou de Jó? Antes de prová-lo, Deus o elogiou. Antes de prová-lo, porque o Senhor o conhecia. O Senhor conhecia o seu íntimo, o seu coração. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso íntimo, nosso coração, não estou falando das nossas vontades, falando do nosso ser, do nosso espírito. Só há um que conhece o espírito do homem, é o próprio espírito do homem e Deus. Vocês lembram dos dois irmãos Jacó, o irmão de Jacó, Esaú? O Senhor, antes deles nascerem, a palavra diz que o Senhor se agradou de um, mas não se agradou do outro. Por que o Senhor falou isso? Porque o Senhor conhece a intenção do coração antes que seja formado. Então nós temos que ponderar nisso, irmãos. Quem é, dentre nós, dentre os filhos de Deus, que conhece a Deus? Ou conhece a si próprio? Porque se nós olharmos para trás, desde o dia que nós nos entendemos por gente, aos 16, 18 anos, não sei, depende de cada um, e nós considerarmos tudo que nós já fizemos, colocarmos numa balança o que agrada, o que não agrada a Deus, a gente mesmo se condena. A gente mesmo se condena. Imagine Deus que conhece a intenção. Então, irmãos, não tem saída para o cristão. Nós somos mortos para este mundo. Nós temos que viver em novidade de vida o tempo todo. No 12 vai dizer assim, no 13, nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumento de injustiça ao pecado, mas apresentai os vossos corpos, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça. E qual foi a justiça que Deus fez por mim e para você? Qual foi a justiça? O que é justiça? Ele nos considerou justo. A justiça de Deus é nos perdoar. Ele poderia nos condenar.
O mundo nos condenaria. Mas a justiça de Deus é colocar um substituto no meu e no seu lugar. Essa foi a decisão dele. E por isso nós somos salvos. Por isso nós somos gratos. Por isso nós devemos andar em gratidão a isso. E para encerrar, irmãos, no verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aqui, até o capítulo 6, Paulo nos mostrou que todo homem estava morto, não havia como se salvava, mesmo conhecendo a lei. Nós já estudamos aqui que o papel da lei não era fazer com que ninguém cumprisse a lei, porque nós éramos incapazes, era para mostrar que realmente não conseguíamos cumprir. Observe que antes de Moisés não existia lei. As pessoas viviam de qualquer jeito. Aí Deus falou o seguinte: eu vou mostrar para vocês quão incapazes vocês dão. Esse aqui é o padrão, ó. Sigam. Ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu. E este povo que recebeu a lei não entendeu isso. Ele falava: nós somos um povo separado, escolhido. Nós temos a lei de Deus. Nós cumprimos a lei de Deus, mas não cumpria. Então, irmãos, se você hoje é membro de uma igreja, membro do corpo de Cristo, considerai isso, membros de um corpo, mas um é a cabeça. O comando, as orientações, tudo vem dele, porque ele é a verdade. Então nós temos que seguir o que o Senhor determinou para a sua igreja. E é por isso que nós estamos aqui todos os domingos, lendo a Escritura, orientando na igreja do Senhor, para que ande nesse curso, no curso que o Senhor já traçou. Então, esse é o papel da igreja. Se reunir e conhecer a vontade de Deus. Uma vez que nós não tínhamos salvação, fomos salvos por Jesus, que tomou o nosso lugar. Hoje, nós entendemos que nós morremos para a vontade do mundo, não fazemos mais a vontade da carne. Nós temos que andar em novidade de vida, buscando agradar ao Senhor. Por que isso? Porque nós vamos viver eternamente com Ele. Nós temos que conhecê-lo mais e mais, para que a nossa vida dê testemunho de que realmente nós somos novas pessoas aqui. E quando os anjos olham para mim e para você, eles sentem assim, entre aspas, uma certa inveja. Porque, veja bem, raciocine comigo. O prazer, o privilégio que nós temos diante dos anjos. O homem pecou lá no Éden. Condenou toda uma raça. O Senhor poderia simplesmente exterminar. E resgatar os anjos, que são seres superiores a nós. Aqueles anjos caídos. Mas não, ele não fez isso. Ele resolveu nos resgatar. Mesmo sendo menores, mesmo sendo cheio de pecados. Isso remete, irmão, a quê? Amor. O amor de Deus, irmão, é incondicional. Nós não compreendemos. Sabe aquele filho que você tem que dar tanto trabalho, problemático? E a mãe não desiste. A mãe insiste. A mãe investe. A mãe busca. Mesmo estando na droga, mesmo estando perdido no mundo, a mãe não, é meu filho, eu vou resgatar. E em muitos momentos, irmão, a gente vê histórias lindas de que o filho desperta. E dá prazer para essa mãe. Esse é o meu papel, é o seu papel como filhos do mesmo pai. É andar em novidade de vida para que ele possa dizer: este é o meu filho amado. Nós somos o sal da terra. A terra, meu irmão, eu não vou dizer que está sem tempero, mas não. Está podre. Nós somos a luz no meio dessa escuridão em que nós vemos todos os dias nas ruas, nos telejornais, nos rádios, nas famílias. Nós somos a luz. E onde a luz não pode, não tem, não há trevas. As pessoas, quando olharem para mim e para você, elas têm que sentir paz. Quando nós falarmos com essa pessoa, ela tem que sentir uma mudança. Ela tem que perceber assim: nossa, eu quero esse estilo de vida, eu quero viver dessa forma. Eu quero esse estilo de vida. É para isso que nós estamos aqui, porque senão Jesus morreu na cruz e já nos levava. Mas nós estamos aqui para falar isso, para dar testemunho disso. Como, pastor, indo para a igreja? Não, vivendo a Bíblia, vivendo o que nós temos falado todos os domingos. Mas
Irmãos, um alerta. Não ouça o pastor, ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia. Eu sou tão quanto ou mais pecador do que muitos. Não há diferença nenhuma quanto um pastor sobe no púlpito ou o irmão que está sentado aí. Não há diferença nenhuma, irmão. Nós fomos comprados pelo mesmo preço. Nós fomos tragados pelo mesmo pecado. Viemos da mesma raiz de Adão. Mas quem nos resgatou é o mesmo Pai. Portanto, nós somos irmãos em Cristo. Nós fomos transformados numa igreja que os Paulo traz com uma maestria para que a gente possa entender, membros do mesmo corpo, onde Jesus é a cabeça. E nós sabemos o que significa isso, essa metáfora que ele trouxe. É porque o corpo, qualquer membro, só faz aquilo que a cabeça comanda. E nós temos que entender que o Senhor está falando, vocês são mortos para este mundo e vivos para Cristo. Portanto, vivam em novidade de vida. Amém, igreja? Eu agradeço, irmãos, pela oportunidade. Convido a equipe de louvor para estar adorando o Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos louvar o Senhor com o hino. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando o culto, palavra gloriosa. Tenho mais nada a acrescentar, né? Já fomos alimentados essa noite. Glória a Deus por isso. E antes de finalizarmos, só gostaria de lembrar a igreja, todas as quintas-feiras, estamos aqui com o estudo expositivo do Novo Evangelho, do Evangelho do Novo Testamento. Estamos no livro de Mateus, primeiro Evangelho, mas estamos aí na etapa final, né? Passamos do capítulo 21 e vamos para a reta final. Eu gostaria de convidar os irmãos, quem puder estar conosco aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui ao vivo, aprendendo mais, estudando de forma mais aprofundada a palavra do Senhor. E é o que Ele pede na Sagrada Escritura, que nós possamos crescer no conhecimento, na graça de Cristo. Nós possamos aprender as doutrinas verdadeiras. Nós possamos aprender a verdade do Senhor Jesus para sermos libertos do pecado, para sermos libertos dos erros. Então eu convido os irmãos a estarem conosco todas as quintas-feiras aqui na Igreja O Caminho, Comunidade Cristã. E estamos aqui também todos os domingos às 18 horas trazendo o culto ao nosso Senhor. E no próximo domingo é o culto de ceia. Então desde já eu já convido os irmãos também, a quem puder estar presente ceando conosco. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos finalizar com uma oração. Agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus pelo louvor, por ter falado conosco essa noite. Querido Pai, Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse ensinamento, obrigado por nos mostrar a sua verdade, obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos sobre o pecado, por aprendermos hoje que a tua palavra liberta, que Cristo nos liberta, que Cristo é a verdade, Ele é o único caminho, que somente Ele é capaz de nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Somente Ele é capaz de nos fazer ser convertidos de forma verdadeira. Somente Ele é capaz de nos fazer ser batizados no Teu Espírito.
Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito que habita em nós, pelo teu ensino, pelo pastor Júnior, por todas as pessoas que estão aqui. Nós agradecemos pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pela nossa alimentação, pela nossa casa, pela nossa segurança. Obrigado por estar sempre nos guiando e nos protegendo de todo mal, do mundo físico e do mundo espiritual. Que nós possamos ter uma semana abençoada e protegida, debaixo das tuas poderosas mãos. Que o Senhor possa estar cuidando, meu Pai, de cada área da nossa vida. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos para as suas verdades todos os dias. Que o Senhor possa estar, meu Pai, trazendo sobre nós o temor de Deus, para que nós possamos continuar andando nos teus caminhos. Que nós possamos estar munidos com a tua presença, com o teu Espírito, para vencer todas as dificuldades. Nós te agradecemos e nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O culto está encerrado, irmãos. Boa noite, graça e paz.